Olha, nos últimos dias, nós vimos um caso repercutir na internet. Uma professora grampeou um recado no uniforme de um aluno de 5 anos em Nova Friburgo, município do Rio de Janeiro. O menino foi exposto na frente dos colegas e também foi ferido pelos grampos usados pela professora. A gente vai entender mais sobre as possíveis consequências para as crianças diante de um fato como esse, conversando ao vivo agora com a Maria Regina Passos, que é mestra em Psicologia da Educação. Ela está conectada aqui com a gente. Professora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Wilker. Prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer recebê-la, professora. Eu queria entender justamente isso, como que essa exposição pública de uma criança tão pequena, no caso ali com 5 anos, como ocorreu, né? A gente mencionou agora, como que isso pode afetar o desenvolvimento e afetar o emocional e o psicológico dessa criança, hein? Bem, Wilker, é notório que hoje nós temos aí um aumento dessa violência, que é uma violência aí com palavras, com atos, nem sempre uma agressividade física, mas que causa danos psicológicos. E isso, principalmente, quando isso vem ocorrendo várias vezes durante a semana e, às vezes, os pais não percebem. Então, o que isso pode acontecer, o que vai gerar nessa criança, são alguns efeitos como apatia, às vezes o contrário, como agressividade, né? Um modo diferente dessa criança se comportar em casa. Por isso que é tão importante que os pais estejam atentos a como os filhos estão se comportando, né? E sempre manter um diálogo sobre o que vem ocorrendo na escola. Talvez nós estejamos numa era de muita tecnologia, onde o diálogo ele foi sendo tirado de cena e as pessoas estão muito ligadas às telas. Então, a necessidade que nós voltemos aqui a uma comunicação, a um diálogo, onde as crianças possam se sentir seguras, tanto na escola quanto em casa. Então, o que nós podemos perceber é que essas crianças que vivem essas situações de maneira mais intensa, né, progressiva, elas tenham aí um desenvolvimento psíquico, físico, que muitas das vezes a gente precisa ter um olhar muito apurado para perceber o que está acontecendo com essa criança, principalmente na primeira infância, onde ainda esse diálogo não é tão claro, muitas das vezes, nem lá na escola e nem em casa. Pois é, essa relação entre família e escola, ela é importante, né, professora? Tanto para que a escola perceba algum problema que possa estar acontecendo em casa, quanto o contrário também. Como que a gente pode estabelecer uma relação de confiança? Aqui a gente sempre fala muito sobre a importância do professor, do trabalho bem desenvolvido, o quanto os professores se mostraram ali muito perseverantes, muito resilientes, inclusive durante esse período de pandemia, mas nesse caso especificamente, houve uma negligência, talvez uma falta de preparo por parte dessa profissional. Como que se estabelece, então, uma relação de confiança entre escola e família? Então, Wilker, como nós estamos falando aqui de escola, não tem como você promover uma educação de qualidade e excelência, como se preza, como está na lei, sem uma formação adequada para os nossos professores. E aqui, em nenhum momento, eu estou culpando o professor. Eu estou dizendo que a falta de formação continuada, tratando dessas questões de como você lida com o conflito, porque o conflito ele faz parte da nossa vida. O que nós precisamos aprender é como lidar com esse conflito, como olhar para a escola nesse processo de formação de sujeito, e nós não queremos na escola uma formação de sujeitos que se tornem iguais. Nós acreditamos na heterogeneidade, né? Porque isso traz o processo de inclusão, somos todos diferentes. Então, quando eu não sei tratar as diferenças, quando eu tenho dificuldade com esses conflitos, muitas das vezes as minhas ações como educadora, e aí eu vou colocar o professor, o gestor, aqueles que trabalham na escola, não são as mais adequadas para a formação desse sujeito. E não é uma formação para o agora, é para agora e é para o futuro, porque as marcas deixadas na infância, principalmente de 0 a 6 anos, elas se tornam marcas indeléveis, que não se apagam. E isso vai reverberar
na vida adulta dessas crianças agora, que estão sofrendo agora, mas que na vida adulta vão espelhar isso que tem acontecido. Então, o processo de formação precisa ser alinhado a essa necessidade. O mundo de hoje é muito diferente, né? Nós estamos, e eu estou colocando nós aqui, depois da pandemia, com o nosso limite muito baixo. A gente não está com uma tolerância como deveria ter. Então, como é que eu vou ensinando esse professor a lidar com esses conflitos de maneira que eu possa estabelecer o diálogo, respeitando as crianças, porque as nossas crianças, Wilker, elas são sujeitos de potência. Cabe à escola acreditar nesse sujeito. E isso passa pelo diálogo e pela formação desses professores e demais educadores. Perfeito. E eu quero reforçar novamente isso. Estamos aqui, claro, a gente tem todo o respeito, toda a consideração do mundo pelos professores. Inclusive, trouxemos aqui uma professora também para tratar desse assunto e nos ajudar a entender um pouco mais a respeito dessa realidade. E eu queria entender também sobre os desafios que a gente tem hoje em dia, além desse que a senhora já mencionou aqui, que é a questão da qualificação dos professores. Quais outros desafios a educação, principalmente, mas não só, a educação pública aqui no nosso país, enfrentam na atualidade? Então, Wilker, nós temos vários desafios, né? Porque se nós olharmos para o nosso documento maior, que é a nossa LDB, e agora, tratando de currículo, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela diz que as nossas crianças têm direito à aprendizagem e desenvolvimento. Isso é direito, né? Posto legalmente. O que nós temos hoje, aí a gente esbarra de novo na questão do bullying, na questão da diferenciação entre classes e raça. Eu acho importante tratar disso, Wilker, porque por mais que nós possamos falar aqui, temos uma escola equânime, que atende de forma igualitária, que consegue enxergar as diferenças, a gente sabe que isso, na realidade, não ocorre. E eu vou trazer para vocês alguns dados, eu acabei marcando aqui, porque no Brasil, e eu estou trazendo dados do Brasil, eu poderia ter pego aí Trindade, mas eu vou usar dados do Brasil. Nós temos aí uma dificuldade em trabalhar com crianças pobres, pretas e pardas. Então, a escola, ela já participa, e eu não estou dizendo que a escola é culpada, mas por vivermos num sistema que é desigual, a escola mantém isso. Então, hoje nós temos uma diferença em números de aprendizagem, por exemplo, em pontos percentuais, que as crianças pobres aprendem pelo menos aí 20 pontos a menos do que as crianças que estão numa condição socioeconômica favorável. É importante lembrar que na escola pública nós não temos os ricos, nós temos uma classe que pode ser um pouco mais privilegiada. Então, a desigualdade, ela vem até nesse processo de ensino e aprendizagem. Nós não conseguimos manter a aprendizagem de forma equânime para as crianças pobres e não pobres, brancas e pretas. Então, o que nós precisamos hoje é ter um trabalho de políticas públicas, e aí eu acho que a gente consegue mexer nesses dados, tanto de aprendizagem, desigualdade, bullying, desrespeito, quando a gente tem uma política pública, de fato, voltada para essas questões. Então, nós precisamos mexer nos processos formativos dos nossos professores e gestores, mas nós também precisamos mexer numa outra questão, que é a intersetorialidade, porque a escola sozinha não dá conta de tudo isso que nós precisamos dar. Ela vai precisar da Secretaria de Saúde, de Meio Ambiente, da assistência social, do esporte, para assegurar o que essa criança tem direito. Eu acho que pensar um pouco num ditado africano, Wilker, acaba iluminando isso que eu estou dizendo. Quando uma tribo não consegue abraçar uma criança, essa criança, quando adulta,
ela volta e queima a tribo para sentir esse calor. Então, não se faz educação só com uma secretaria de educação, mas com todos os setores da sociedade. Perfeito, professor. Agora, de uma forma bem prática, para a gente finalizar, vamos deixar claro para quem está nos acompanhando quais sinais uma criança, nesse exemplo aqui, de 5 anos, ela dá de que tem algo errado acontecendo no ambiente escolar e que vale a pena os pais procurarem a escola para tentar identificar. Eu acho que o primeiro sinal é a recusa por ir à escola, por estar nesse ambiente. Então, tem a recusa, tem o medo, tem a agressividade, tem a apatia, a compulsividade, a ansiedade, são sinais que essa criança começa a dar no ambiente familiar. E nós, pais, precisamos estar atentos, não para ir à escola e causar mais conflito, mas poder ir à escola e trazer o diálogo à mesa para que escola e família possam ser os guardiões, os cuidadores dessa criança e desse futuro cidadão. Então, nós estamos hoje num momento bastante difícil, né? Num momento onde a tecnologia tomou o lugar do diálogo, como eu já falei. Então, como é que nós começamos novamente a trazer a conversa, o bom diálogo, o esclarecimento de dúvidas, para que nós possamos salvaguardar as nossas crianças, os nossos adolescentes também. Tá ótimo, professor. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Wilker. Um bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau.